Olá, alunos! Aqui é o professor Matusalém, continuando com as nossas videoaulas de matemática. Conto aí com o seu curtir e se inscreva no canal. Muito bem, continuando aqui com a matéria do primeiro ano de matemática, função afim. Tá? Eu estou estudando aqui com o livro que eu tenho, que é do professor Luiz Roberto Dante, mas qualquer livro que você tiver aí vai ter essa matéria. Segue aí, que é a mesma coisa, né? Aqui pode ter uns exemplos diferentes. E todo livro de matemática é muito bom. Não precisa preocupar, não. Esse aqui é muito bom, mas aposto que o que você tem também é. Então vamos lá. Função afim. Função afim. Também conhecida como de equações do primeiro grau ou do primeiro grau. Tá? É toda a função que a gente conseguir escrever nesse formato aqui, ó. YAX é igual a AX mais B, em que o A e o B pertencem aos números reais, são os coeficientes, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre ele. Vamos lá, vamos pensar numa situação inicial aqui. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa no valor de R$ 2.500 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 6%, 0,06, sobre o total de vendas que ele faz durante o mês. Nessas condições, podemos dizer que o salário S dele é 2.500 fixo mais 0,06 vezes o total de vendas. Tá vendo? Aí, ó. Isso aqui, né, que é uma expressão que a gente usa para calcular o salário do vendedor, é um exemplo de função afim. Né? Tá aqui deslocado, mas o A aqui vale o 0,06 e o B aqui vale 2.500. Então é uma das situações que a gente pode usar. O próprio livro traz outras situações aqui, mas eu acredito que essa já deu para a gente entender. Vamos seguir aqui com outras informações. Então, definição de função afim. Voltamos lá, né? Y é igual ao AX mais B. Tá? O A diferente de zero, lógico. Se o A for diferente de zero, deixa de ser função afim e vira função constante que a gente vai ver aqui embaixo. Tá? Já desde já, vou adiantar que esse coeficiente aqui do x é o chamado coeficiente angular, determina a inclinação do gráfico, que a gente vai falar mais, que é a reta, e esse aqui é o coeficiente linear. Também lá no gráfico a gente vai perceber que é onde o gráfico intersecta o eixo Y, tá bom? Então, vários exemplos aí, né? Y é igual a 2x mais 5, y é igual a menos 3,5x menos 10, y é igual a meio x mais 1, y é igual a 3,8x, y é igual a raiz de 3x mais meio. Todos esses exemplos são exemplos de funções do primeiro grau, ok? Cada uma a gente deixa lá, ó. Aqui o A vale 2, o B vale 5, o A aqui vale menos 3,5, o B menos 10, o A aqui vale meio, o B vale 1, o A aqui vale 3,8, o B, como não tem, é 0, o A aqui é raiz de 3 e o B é meio, ok? Beleza. Casos particulares da função afim. Então nós vamos ter aqui, primeiro, função, muito importante essa, é a identidade. Função identidade é y igual a x. Y igual a x. E o gráfico dela é muito legal, que o gráfico dela, né, é chamada reta, né, dos quadrantes, da bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Nós vamos falar mais disso. Tá? Que o A vale 1 e o B sempre vai valer 0. Y igual a x.
É só isso, a função identidade. Outra muito importante, que é a proporcional, que é a função linear. Então ela é a única que vai ser proporcional. Essa é y igual a ax, tá bom? Ax. E nesse caso, né, o a pertence aos reais, ok? O a pertence aos reais, pode ser, inclusive a função identidade é um caso particular, né? E b é 0, ok? Então essas vão dar retas, que a gente vai falar depois no gráfico, que sempre passam pela origem, tem essa característica, tá bom? Outra legal, que não é uma função afim, mas ela entra aqui no meio, porque o gráfico é uma reta, né? É a função constante, tá? É y igual a b. Nesse aqui é o contrário lá, né? O a aqui é que é igual a 0, né? E b pertence aos reais. Nesse caso aqui ela sempre vai dar uma reta horizontal. E o valor de b, que é o valor de y, claro. Se o b for 4, ela está cortando o eixo y no ponto 4 e sempre paralelo ao eixo x. Se o y for menos 15, vai estar lá no menos 15. Sempre paralelo ao eixo x. Tá bom? E essa aqui que é uma, vamos dizer assim, um apêndice da função identidade, que é a função translação. Translação, até no livro fala que translação de quê? Da função identidade. Tá? É qualquer função que tenha y igual a x, é a identidade, mais b, em que o a tem que ser 1 para ser igual ao lá da identidade, e b pertence aos reais. Ok? O que é a identidade? A identidade a gente vai ver lá quando tiver o gráfico. Se aqui é o gráfico da identidade, né, a translação, se você soma um valor, por exemplo, soma 2 unidades, você desloca esse gráfico 2 unidades para cima. Se você subtrai, você desloca o gráfico dela 2 unidades para baixo, né? Depende do valor de b, vai estar deslocando o gráfico para cima ou para baixo. Muito legal, né? A gente vai mostrar tudo isso aqui lá nos gráficos. Primeiro tem que apresentar muita coisa aqui. Valor de uma função afim. Opa, legal esse. Então, o que é o valor de uma função afim? Valor de uma função afim. Valor de uma função afim. Vamos pegar no exemplo que é melhor. Exemplo. Vamos pensar aqui. F de x, né? Lembrando que f de x é o y, é igual a 2x mais 3. Então, quando eu peço o valor da função afim, eu tenho que dar os valores de x. Então, vamos pensar aqui, ó, x igual a 2, x igual a menos 1, x igual a meio. Aí eu substituo lá, ó. Então, eu vou ter f de 2 é igual a 2 vezes 2, aqui é x, aqui é x, aqui é 2, aqui é 2. Mais 3, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. F de menos 1, 2 vezes menos 1, mais 3. Menos 2 mais 3, 1. F de meio, 2 vezes meio, mais 3. 2 vezes meio é 1, mais 3, 4. E assim sucessivamente. Então, o valor da função é o valor de y para cada x que você escolher. Você, né, lembrando que o x é a variável independente e o f de x, que é o y, é a variável dependente. Então, ele depende do x que você escolhe. Taxa de variação média da função. Essa taxa de variação é algo interessante, principalmente quem vai
depois no ensino superior, né, traçar um caminho aí mais de exatas, nas engenharias ou algo assim, vai usar muito isso aqui lá no cálculo, lá na derivada e as integrais. Fugiu aqui o nome, me desculpe. Tá bom? Aqui nós vamos simplificar. Até o livro aqui traz bem detalhado, igual eu achei meio carregado aqui a anotação, é bom, né? Mas vamos simplificar aqui. O que é a taxa de variação? Como a gente disse, né, na função, vou pegar aqui a função do primeiro grau, uma reta. Então imagine aqui uma reta. A gente colocou aqui no suporte o eixo x e y, plano cartesiano. Se eu marcar 2 pontos aqui, e chamando aqui de ponto A e ponto B, eu vou ter o XA, o XB, o YA e o YB, tá? E essa variação é constante, ela depende aqui dessa inclinação. Quanto maior a inclinação, maior a variação. Lá na nossa equação eu já falei que o A, né, lá na Y é igual a AX mais B, esse aqui é o chamado coeficiente linear, coeficiente angular, né, que é sobre a inclinação dessa reta. E como é que a gente determina? Se você pensar aqui nesse triângulo retângulo, né, então se eu pegar esse aqui e dividir por esse, olha lá, ó, cateto oposto sobre cateto, o ângulo alfa, né, nós pegando aqui o ângulo alfa, eu tenho uma variação de Y, que seria o cateto oposto ao ângulo, e uma variação de x, que é o cateto adjacente. Então esse A pode ser determinado com uma taxa de variação. Você faz a diferença de y, que é o delta y, yb menos ya sobre xb menos xa, que vai te dar o próprio valor de A. Tá? Aqui tem que ser igualzinho, pode até inverter, não tem problema, pode começar A e B, mas tem que ser de cima e de baixo na mesma ordem. Daí vou fazer um exemplo que não tem necessidade, depois ali para frente tem exercício, a gente faz. Continuando aqui agora, caracterização de uma função afim. Vamos virar aqui, se tem alguma coisa aqui, não, aqui tá de boa. Então no próximo vídeo eu vou fazer todos esses exercícios aqui dessa parte desse livro que eu estou usando, né, do professor Dante, página 122, tá? Então continue com a gente, vamos para o próximo vídeo.